Oi, eu sou o Felipe e sim, voltamos com mais um vídeo sobre a consciência. Hoje eu quero explorar uma questão que eu passei por cima rapidamente em alguns vídeos passados: a evolução. É 2022 e a gente não precisa ficar discutindo se a evolução é um fato. O que não significa que a gente já entendeu tudo. Ainda existem inúmeras lacunas para preencher e entendermos perfeitamente como o processo de seleção natural e adaptação funciona. A ideia, que já vinha evoluindo faz algum tempo, mas foi de fato explicada formalmente e apadrinhada por Charles Darwin, nos ajudou a entender a origem de um monte de coisas. Como a variedade de espécies que temos hoje, por exemplo, ou por que espécies distantes não reproduzem entre si. Mas agora vamos tentar acessar os limites da evolução. Será que a evolução é capaz de explicar a origem daquilo que não é físico, como a consciência humana, por exemplo? É o que nós vamos tentar descobrir no vídeo de hoje. Vem comigo. Era de se esperar, certo? A partir do momento em que a consciência surge no reino animal, ela traz consigo um monte de problemas. E perceba que eu disse reino animal em geral, porque não dá para verificar se ela de fato surgiu com a gente. Não dá nem para saber se atualmente nós somos as únicas criaturas conscientes. Se a gente tem essa dificuldade tão grande para definir o que é e testar a consciência humana, imagina então fazer o mesmo com indivíduos que não conseguem se comunicar diretamente como nós. Ela é o palco da experiência e ainda assim inacessível. Falar sobre a origem da consciência dentro do contexto da evolução é também tentar entender a consciência de criaturas que não são como nós. E aí cria um problemão, porque a gente só pode estar discutindo esse assunto agora por causa de um aspecto importante da nossa espécie: a linguagem. A gente meio que entrou num acordo enquanto humanidade de aceitar que a palavra consciência deve ser usada para definir um aspecto da nossa existência, como foi descrito por John Locke em 1690. Consciência é a percepção daquilo que se passa na mente de um ser humano. Mas talvez seja inocência demais da nossa parte acreditar que somos os únicos seres conscientes por causa da nossa habilidade de comunicação. Sim, a linguagem é importante para externar aquilo que existe de forma imaterial dentro da nossa cabeça, mas não é uma característica intrínseca da consciência. E discutir a consciência dentro desse aspecto é complicado por causa da maldição da nossa mente descontínua. A nossa mente tem um problemão em enxergar e entender processos. Eu falei um pouco sobre isso em outro vídeo aqui do canal, chamado O Paradoxo do Isentão. O nosso cérebro, assim como praticamente todo o resto do nosso corpo, está aqui para cumprir uma função. No nosso caso, tem a ver com a nossa origem nas savanas africanas. Fomos feitos para aquela época, naquele ambiente, e desde lá viemos nos adaptando. Se andamos eretos, em duas pernas, com poucos pelos, é por causa da nossa origem. E a nossa consciência, pelo menos como a entendemos hoje, deve ter vindo de algum lugar nesse processo. E por consequência, a nossa consciência está presa num momento presente, porque foi necessário evolutivamente que processássemos a realidade através de memórias. E eu também falei isso em outro vídeo. Se a gente está consciente aqui e agora, a gente tem a tendência de aceitar apenas o agora como a realidade principal, como se agora não fosse um fio correndo. Então tratamos o que é, o que foi e o que vai ser como pontos absolutos no tempo. E não precisa se esforçar muito para saber que o tempo não funciona assim. Ele flui. E por isso também não existem pontos absolutos de transição de uma espécie para outra. E tampouco pontos absolutos de transição de uma característica. Nunca houve uma criatura sem olhos que de repente pariu um filhote que enxergava. E ainda assim, nunca houve meio olho no mundo animal. Porém, entre uma criatura sem olhos e uma criatura com olhos que veio inúmeras gerações depois, houve um monte de espécies com versões em desenvolvimento desse olho. E é aqui
que tá a pegadinha. Achar que realmente houve versões em desenvolvimento do olho, como se a evolução tivesse destino para onde ela tá caminhando. E claro, o destino é sempre o agora, mas apenas o meu agora. Se eu tô aqui, essa é a versão definitiva do ser humano. E por consequência, de todo o mundo, quiçá o universo. O olho só existe quando ele existe. Pode parecer uma frase boba, mas não tem outro jeito de explicar. O processo no meio disso teve a sua serventia. O que você, portador de 2 olhos especificamente humanos, chamaria de meio olho, a criatura portadora dele chamaria de um órgão inteiro e que lhe serve perfeitamente para o que ela usa. Uma coisa não servir a você agora não torna inútil para outros no passado. Eu vou falar mais sobre a misteriosa origem dos olhos no próximo vídeo. Por isso, vamos voltar para o problema central desse vídeo aqui. O maior desafio para a evolução aqui é que a consciência não é um sortal. Em filosofia, sortal, como concebido por, mais uma vez, John Locke, apesar de a ideia já ter sido abordada desde Aristóteles, é o termo usado para se referir a outros termos contáveis. Sortal vem de sort, que seria algo como ordenar, classificar em inglês. E se você for um filósofo profissional aí e souber de alguma boa tradução para essa palavra, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Todo o material que eu li estava em inglês. Por exemplo, você pode dizer que você tem 2 copos. Copo é uma substância cuja uma das propriedades é ser contável, é um objeto individual. Ou seja, o copo é um sortal. Mas você não pode dizer que você quer 2 águas ou meia água. Você pode até dividir tantos ml para lá e tantos ml para cá, mas perceba que o que você está dividindo é o volume, uma unidade de medida. Você não está dividindo a entidade água. Como você poderia quebrar esse copo aqui no meio e dizer que você tem meio copo? A água não é um termo gramaticalmente contável, e aquilo que não é contável causa um problemão na hora de dividir. E aquilo que causa problema na hora de dividir gera problema para entender o processo que lhe deu origem. Porque a nossa mente descontínua exige que processos sejam apenas uma coleção de pontos absolutos e divisíveis. A consciência, assim como todas as outras características da nossa existência, não são, mas apenas estão. São traços transitórios dentro desse percurso. E como nós habitamos no agora, não conseguimos entender que somos parte de um processo. Se eu tenho um copo e adiciono um copo, eu tenho 2 copos. Se eu tenho água e adiciono água, eu continuo tendo a mesma quantidade incontável de água, que eu chamo de água. E esse é o momento em que a nossa mente descontínua começa a ruir por completo diante do paradoxo de Sócrates. E eu já falei algumas vezes sobre isso. A nossa mente consegue ver o antes e o depois, mas tem uma dificuldade enorme em entender o processo que levou até lá. A gente vê outros hominídeos e vê os seres humanos, e alguns ainda se recusam a aceitar o processo que nos tirou de lá até aqui. E por mais que essas pessoas que não entenderam o processo evolutivo estejam erradas, você talvez consiga entender melhor o que se passa na cabeça delas ao pensar um pouco sobre a consciência, um dos maiores, se não o maior enigma da evolução. Pois é, a consciência não é um sortal. Eu consigo ter metade de um corpo humano porque o corpo é físico e é um sortal. Isso a evolução explica. Mas o que seria meia consciência? Havia seres sem consciência, e então há você, consciente. Houve um processo ali no meio. Como será que ele se parecia? Ou em outras palavras, vamos tentar entender como uma coisa primitiva sem percepção se torna consciente. O problema aqui é que a evolução, e mais especificamente a seleção natural, trata do acúmulo de mutações em entidades biológicas. E a biologia é o estudo daquilo que é físico. Então, se foi o físico que deu origem ao não físico, qual seria essa pressão evolutiva que gerou a nossa consciência?
É um desafio enorme tentar esse casamento da biologia com a filosofia. Discutir a origem evolutiva da consciência é um pouco mais complicado do que discutir a origem evolutiva do olho, por exemplo. Mas provavelmente os dois têm algumas coisas em comum que podem nos ajudar a entender. Se a consciência é somente fruto de um processo biológico que está acontecendo dentro do cérebro, deve ter um jeito de descobrir como esse eu veio parar aqui dentro. Mesmo que seja impossível conjecturar o que seria meio eu ou dois eu. Como o processo da consciência é interno e o único que tem acesso é o ser consciente, não dá pra gente verificar com tanta facilidade assim. Então, o método que a gente encontrou de tentar verificar outras consciências é através da análise de comportamento. A gente olha para uma coisa se mexendo e diz: essa coisa parece ter se mexido porque pensou. Então, tá aí. O primeiro passo em direção à consciência foi o movimento. Havia seres inanimados e em algum momento a matéria inanimada passou a se mover. Como e por quê? Claro, todo esse processo que eu vou falar aqui é especulação. Aproveitando uma extrapolação do que sabemos a respeito da seleção natural, dá pra gente supor qual foi o caminho que motivou o surgimento da consciência. Até porque existem várias hipóteses propostas sobre em que momento alguma coisa que pudesse ser chamada de consciência surgiu. O que a gente sabe é que a consciência surge como um subproduto de um grupo de sistemas hierárquicos de núcleos de processamento que se comunicam entre si. E é um monte de termo complicado que dá para resumir em tipo o teu sistema nervoso. Nessa jornada é isso que estamos buscando. Alguma coisa que consiga processar as informações recebidas através de sentidos e as organize numa experiência interna. Basicamente, você tinha aquele caldeirão com todos os ingredientes para a vida e depois de várias combinações, uma delas funcionou. E é muito simples, não importa quanto tempo demorou. Se você tem um monte de reação química acontecendo, para que chegássemos aqui, tudo que você precisava era que uma delas funcionasse mesmo. Tudo que você precisa é de uma célula que se replique. Mas as primeiras formas de vida primitiva não se movimentavam ao bel prazer. Eram apenas levadas pela água. Não tinham direção. Eram unidades de processamento metabólico vagando aleatoriamente. As que eram levadas em direção ao alimento se reproduziam. As que não tinham essa sorte padeciam. Tudo o que você precisa é de uma mutação nos procariotas primitivos para que um pequeno pedaço surja como um braço ou uma nadadeira. Qualquer coisa. Um micromembro que dê a vantagem de nadar em direção ao alimento já é o suficiente. Mas isso não revolucionou a vida na Terra porque uma pesquisa recente descobriu que os primeiros rastros de locomoção de vida macroscópica só surgem por volta de 600 milhões de anos atrás. O fóssil mostra o caminho de alguns milímetros que um amontoado de células eucariotas fizeram ao se juntar para formar um organismo parecido com uma lesma. Essas coisinhas provavelmente se moviam como uma certa outra criatura que eu já abordei aqui no canal. Aí por volta de 500 milhões de anos atrás, no período cambriano, começam a surgir os primeiros vertebrados com os seus órgãos quimiorreceptores. E sendo você aí que está assistindo um membro desse clubinho, deve saber a importância da coluna vertebral. O ponto-chave mesmo para a origem da consciência muito provavelmente foi o surgimento da visão, ou mais especificamente, os olhos, que aconteceu mais ou menos nessa época também. O que faz sentido, já que agora temos onde processar essa informação. Com esses protótipos de instrumentos, surge uma forma de processar a informação. Agora, a informação de luz servia para entender o espaço e em que direção estava a comida, para assim nadar em sua direção. Foi dado o pontapé inicial para a criação das ferramentas que dariam origem à consciência. Em uma pesquisa que lhe rendeu um prêmio Nobel em 2014, o cientista John O'Keefe conseguiu demonstrar que, para visualizar a comida, uma entidade biológica precisa transformar a informação de luz numa representação interna do mundo exterior.
Uma ameba não enxerga como nós, mas provavelmente tem uma versão do mundo dentro dela sendo processada. Temos seres que se movimentam e logo em seguida seres que fazem escolhas baseados nessa representação mental, ou se preferir, uma versão primitiva do que poderia ser chamado de pensamento. Mas essa representação visual ainda não é o que a gente está buscando, que é uma representação do eu, uma experiência própria de existir. Para isso, é preciso que a vida aprenda, e a única forma de aprender é lembrar. Algum tempo depois, o sistema nervoso começa a ter as ferramentas para registrar informação e formar lembranças. E com ela vem a percepção de passagem do tempo, que viria a guiar as decisões após o processamento da informação sensorial. E essa característica é essencial porque agora a imagem mental do mundo externo possui tempo. Quando você sabe o que era, você começa a cogitar o que vem por aí. A vida agora não tem mais uma representação exata do que está acontecendo, mas uma representação hipotética do que pode acontecer. Com alguns milhões de anos, estavam estabelecidas as ferramentas necessárias para construir uma consciência. E provavelmente já existia algo parecido, mas a nossa consciência, como entendemos hoje, demorou um pouco mais. O nosso corpo é um conjunto que funciona em harmonia, como o estômago, por exemplo, que produz inúmeros neurotransmissores. Mas a gente pode concordar que o comando central fica aqui dentro, entre as paredes do crânio. Não é à toa que uma das espécies mais importantes para a transição do gênero Australopithecus para o gênero Homo é o Homo habilis, por causa da habilidade. Se sabemos que a consciência surge há milhões de anos atrás, ainda precisamos verificar onde alguma coisa parecida com a nossa consciência deve ter surgido. A consciência é basicamente a habilidade de ler mentes, prever o futuro e simular a realidade. Eu sei que isso não torna as coisas mais simples, mas essa é a parte legal. É um processo tão complexo que é impossível mapear dentro de uma caixinha. A gente já percebeu que o registro fóssil nos mostra como as ferramentas para o surgimento da consciência estavam lá. Mas elas só começam a ser usadas do lado de fora, provavelmente quando começam a aparecer rastros de objetos que demonstram intenção, os fósseis da consciência. Daí a importância do Homo habilis. Até hoje, existe esse debate se os fósseis do que consideramos o Homo habilis não deveriam fazer parte da linhagem dos Australopithecus. Na verdade, os Australopithecus até construíam ferramentas e coisas do tipo. As primeiras ferramentas feitas de pedra surgem cerca de 2,6 milhões de anos atrás. Mas até aí, a gente não precisa de uma consciência complexa para processar a informação necessária para a criação de uma ferramenta que te ajuda a sobreviver. A gente costuma definir que a consciência é única por nos proporcionar a habilidade de autorreflexão. Não temos apenas uma imagem interna, mas a contemplamos. A metafísica parece não ter uma função objetiva, explicável através da pressão evolutiva. Foi extremamente importante o avanço tecnológico através do Homo habilis, porque essas ferramentas também evoluíram para serem usadas em rituais como totens. O totem de Chigre, construído com seus quase 3 metros por volta de 12.500 anos atrás, é a mais antiga escultura humana. Alguns acreditam que a função dessa coisa seja registrar um mito de criação daquela sociedade, outros acreditam se tratar da representação de espíritos da floresta. Talvez nunca saberemos, mas o que dá para ter certeza é que o ornamento é fruto de um povo colocando para fora as imagens mentais complexas que tinham. Imagens de deuses, espíritos e um mundo além daquilo que é físico e pode ser sentido com as nossas ferramentas de percepção. Mas antes de nos preocuparmos com o que vinha do lado de lá, nós nos preocupávamos com o que ia do lado de cá para lá. Aquilo que vinha depois da morte. O local mais antigo onde o enterro foi feito data de mais ou menos 130 mil anos atrás.
E não parecia ser somente uma contenção contra doenças e corpos podres. Boa parte dos antropólogos acreditam que já nessa época, os primeiros funerais eram sinais de um pensamento religioso. A ideia de vida após a morte e mundos sobrenaturais exige que exista um ser consciente. A imagem do morto permanecia dentro dessa simulação da realidade que os homens primitivos tinham dentro da cabeça, possivelmente sinal de uma consciência similar à nossa. E antes disso, há pelo menos 164 mil anos atrás, já deixávamos nossas marcas nas paredes de cavernas. Em resumo, as ferramentas para a consciência estão por aí tem um bom tempo. A consciência, ao menos parecida com a nossa, provavelmente só com a gente mesmo. E sinais dela ali por volta de 150, 100 mil anos atrás. As evidências de comportamento consciente similar ao nosso só aparecem quando a gente aparece mesmo. Como eu disse anteriormente, é impossível apontar esse ponto absoluto no tempo em que determinada característica surgiu. O tempo é fluido e a evolução também. Mas pelo menos agora você tem uma ideia do caminho que coisas inanimadas seguiram até esse mundo bizarro que existe do lado de dentro do seu crânio. E se existirem, ou melhor dizendo, se ainda existir formas de consciência diferentes, significa que existem outras maneiras de um sistema de processamento criar essa imagem interna com a informação que recebe. Nossos antepassados provavelmente não eram mais ou menos conscientes, eram apenas conscientes, de um jeito diferente, pelo menos há uns 500 milhões de anos atrás. E assim como o meio-olho, conscientes de um jeito que, para eles, era o bastante. O que nos deixa com essa pulguinha atrás da orelha, sabe? O que será que vai vir no futuro? Será que seremos extintos pela próxima espécie, como fizemos com os Neandertais? Quem sabe não sai um vídeo sobre inteligência artificial em breve? Se a consciência é fruto da seleção natural, o que será que a seleção artificial tem reservado para nós? Um destino terrível? Não sei, mas a gente pode especular. A gente se vê no próximo vídeo. Fui.